a receber aquilo que o Teu Santo Espírito tem para nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, tire toda cadeia, todo grilhão, toda barreira, tudo aquilo que possa estar impedindo, Deus, o fluir do Teu Espírito Santo em nós. E que a Tua glória, que o Teu Shekinah, que a Tua unção, que a Tua presença venha sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és. Não há outro, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. És a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és. E não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não. Estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Profetiza em nome de Jesus, querido. Tempos melhores estão por vir e neste lugar. Usa sua boca. Tempos melhores estão por vir. Igual, não há outro igual a Ti, Senhor, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti.
Louvado seja o teu nome, Deus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Está sentado num alto e sublime trono. Oh Deus. E ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Toda honra e toda glória seja a honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Seja
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga a tua mão para o céu e declare: poderoso Deus, poderoso Deus, Ei! Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Santo é teu nome, Deus. Oh Deus, aleluia. Tu és bem-vindo, Deus. Oh, Santo. Eia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que delícia, né? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada professor, cada classe que teremos agora, que o Teu Espírito Santo possa estar nos convencendo, nos ensinando, o nosso grande mestre, o doce Espírito Santo,
Que em nome de Jesus, Deus, toda barreira caia por terra, toda cadeia, todo grilhão, e que o teu reino seja estabelecido em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as classes. Os adultos continuarão aqui, as crianças lá na Kids, com a tia Vanessa, os pré-adolescentes com o tio Gustavo e os jovens comigo. Nós vamos ali na cantina, os jovens, tá? Ali atrás na cantina. Glória a Deus, a paz do Senhor, bom dia. Deus é bom, Deus é muito bom. Amém. A lição de hoje todos têm aí no grupo, no celular. Denise, você tem aí? Não, vou passar para você então. Queria pedir que alguma mulher que está aqui passe a lição para o grupo de mulheres, por favor. Amém. Glória a Deus. Mais um momentinho só, vamos fechar os olhos. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, pelo teu maravilhoso poder supremo em todas as coisas. Nada se compara ao teu poder, Senhor. Nada se compara a ti. Tu és poderoso Deus, poderoso. Mas o Senhor prefere olhar para nós com todas as nossas fraquezas e nos levantar, nos fazer caminhar para mostrar a todos, inclusive a nós, que a força vem do Senhor, que o poder é teu, não é nosso. E nós, Senhor, nessa manhã nos submetemos a este poder. De bom coração, nos alegramos a Ti, Senhor, em Ti. E pedimos que o Senhor venha nos dar a Tua graça nessa manhã, de podermos aprender com o Senhor. Usa, Senhor, essas palavras para nos ensinar a humildade. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor para conosco. Em nome de Jesus. Você que está nos assistindo na sua casa, a nossa lição do dia de hoje é sobre a prática da humildade. Nós estamos vendo disciplinas espirituais, e nós já vimos uma série de disciplinas, e a de hoje é a humildade. O que é humildade para você? O que é ser humilde? Nós vamos ver aqui alguns pontos que são pontos-chave, que têm que ficar bem estabelecidos na sua vida, no seu coração, para que você seja uma pessoa que agrade ao Senhor com a sua humildade. E ser humilde não é se deixar levar por aparências, né? Que é o primeiro engano, quando até pessoas hoje confundem pessoa humilde com pessoa miserável, com pessoa necessitada, pobre, e falar é gente humilde. Mas às vezes essa pessoa que está tão necessitada, e com tanta miséria, é muito orgulhosa. Às vezes ela não é humilde. Então, esse adjetivo não cabe para uma pessoa que é pobre ou que está na miséria.
A humildade é uma coisa a ser aprendida. E vai nos tornar parecidos com Cristo. É uma característica de Cristo. Então, nós precisamos aprender essa prática. E aqui na lição, fala que ela é a difícil arte da contenção, privação da soberba. Eu conter a soberba. Então, é algo... Se ele está dizendo aqui que a humildade é a contenção, a privação da soberba, significa que todos nós temos soberba. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos a soberba. Então, ela é uma condição do ser humano, depois da queda do pecado. A soberba é ansiosa por dominar o ser humano. Toda vez que nós não prestamos tanta atenção, o nosso ego já está querendo se elevar. Já está querendo a justiça pessoal. Já está querendo o elogio pessoal. Então, a soberba, ela é inerente ao ser humano natural, o homem natural. A humildade é, então, quando você cerca essa soberba e coloca essa soberba no próprio lugar, presa. Porque a palavra de Deus fala que a soberba precede o quê? A ruína, a queda. Então, Deus nos quer ensinar a humildade para quê? Para nós não cairmos. Para nós não ruirmos. Amém, irmãos? Bom, a dificuldade da humildade decorre do fato de que ela tem que ser autêntica. Aqui no primeiro parágrafo ainda, ele está dizendo que a soberba quer dominar o ser humano por meio de autoadmiração. Que mais? Autoelogio, autoestima, autopromoção e autossuficiência. Ser autossuficiente não é bom, não. Não é bom. E ao contrário do que todo mundo fala hoje que é bom. Você precisa ser autossuficiente. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que nós não podemos ser autossuficientes. Isso é um orgulho grande. É claro que nós não vamos depender das pessoas que estão à nossa volta para coisas singulares na nossa vida, que é o nosso crescimento espiritual. Nós vamos depender de quem? De Cristo. Depender do Espírito. Então, nós não vamos ser autossuficientes, mas nós vamos ser dependentes do Senhor. E eu não posso ser dependente do meu esposo, a mulher casada, nessa questão. O esposo não pode ser dependente de outros que estão à sua volta dentro do ministério, nesta questão. Eu não posso deixar para o outro algo que eu preciso fazer, que é ir à fonte. Eu não posso pedir que o outro vá por mim. Estão entendendo? Então, autossuficiência, ela é quando a pessoa diz, eu não preciso de ninguém, eu posso me sustentar sozinho na minha fé, na minha vida espiritual, nas minhas realizações, eu dou conta. Pode deixar comigo que eu consigo. Não preciso de ninguém. Isso é errado. Essa postura é errada diante de Deus. Amém? Quebrar esse sentido, né? A igreja é um corpo para quebrar esse sentido, esse sentimento. Somos interdependentes, mas no tocante a meu alimento espiritual, a minha fé, a minha busca de Deus, meu relacionamento com Deus, eu não posso encostar no irmão. Eu tenho que estar eu com Deus. Amém?
Bom, agora, o que dá dificuldade para a humildade? Por que é difícil ser humilde? O que vocês acham? Aqui tem algumas coisas, né? A humildade, ela não pode ser só na aparência, como nós falamos no início. Não pode ser só na aparência. Então, a pessoa faz aquela cara de coitadinho, aquela cara de paciente, de uma pessoa, vamos dizer, mansa, mas por dentro ela implode. E aí ela desenvolve uma série de questões psicossomáticas, e haja fisioterapia para melhorar as dores, né? Haja remédios para poder dormir. E o que é isso? A pessoa não está sendo humilde. Ela não está se deixando moldar por Deus em todas as situações. Então, tem pessoas que são soberbas, como eu falei no início, que elas conseguem dar uma aparência de humilde. Ser humilde não é ser sofredor. Tem pessoas que acham que quem é humilde é uma pessoa que sofre. E às vezes tem alguém que sofre muito e é muito soberbo. Não é humilde. Então, humildade não é sofrimento. Humildade não é só abaixar a cabeça e fazer aquela carinha de que está tudo certo. Às vezes a pessoa é desse jeito, mas ela está com uma aparência falsa, uma casca falsa. Por dentro, ela não é humilde. Então, o que é humildade? O que é ser humilde? O que é ser humilde? Vamos ver aqui alguma coisa que a palavra de Deus fala. Abra lá o Salmo 119, que o salmista fala, versículo 99 e 100. Ele fala algo sobre isso. E ele não está sendo autossuficiente nem orgulhoso. Ele está sendo humilde. Mas as declarações que ele faz aqui parecem uma declaração altiva. Ele diz assim, ó, no versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Será que não é uma declaração de orgulho que ele está fazendo aqui? Compreendo mais que os meus mestres. O que vocês acham? É uma declaração de orgulho ou não? Parece. Se ele parasse aí, seria. Mas ele dá o motivo, ele dá a razão. Qual é o motivo dele saber mais que os mestres? Então agora ele deu os créditos ao testemunho do Senhor. Não ficou nele, não parou nele. Percebe? É uma postura correta. Então aqui estou vendo um aspecto de ser humilde. Veja outro versículo que ele diz: sou mais prudente que os idosos. Se ele parasse aqui, seria uma palavra orgulhosa. Mas ele não para, ele dá a razão de isso acontecer com ele. Ele está dando os créditos a quem? A guardar os testemunhos, a guardar os preceitos. Então, os preceitos me ensinam a ser assim. Os teus testemunhos me dão a sabedoria que eu preciso. Então, ser humilde, por esse texto que nós estamos vendo, não é eu negar uma coisa boa que eu faço. Ser humilde não é eu falar assim, não, nada disso, eu não sou nada disso. Não, eu aceito o que eu faço de bom, sem problemas, mas eu não fico com os créditos. Eu dou todos os créditos à palavra de Deus, ao Espírito Santo que me ensinou. Estão entendendo o que é ser humilde, segundo a palavra de Deus? Olha, eu realmente,
Deus me deu graça, eu consegui fazer. Obrigada. Estou às ordens, posso te ajudar se precisar. Mas eu aprendi aqui, foi Deus que me ensinou. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra. Percebe? Eu não posso parar ali no elogio, porque aí eu estou sendo realmente orgulhoso. Percebe isso? Então, ser humilde não é ter baixa autoestima. Tem pessoas que acham que porque eu não... Não, gente, nada para mim, tudo para o Senhor. O Senhor me deu graça. Eu não mereço, realmente, ninguém merece. Eu não mereço, mas eu agradeço. Sabe essa palavra? Isso é verdade, eu não mereço, mas eu agradeço. E dou o louvor a Deus. Amém? Então, ser humilde não é ter baixa autoestima. Tem gente que não se ama, não gosta de si mesmo, tem problema consigo mesmo. Então, tem dificuldade enorme de receber elogios. Não aceita as próprias qualidades que Deus deu. Então, Deus fala assim, olha, Jaque, você é uma excelente vendedora. Eu vou te fazer alguém que vai convencer o cliente com 2 palavras, as pessoas vão comprar tudo que você quiser vender. E você diz... Amém. E alguém fala assim, nossa, como você é boa vendedora. Você fala, que isso, eu não sou não. Fulano é melhor que eu. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Menosprezando uma graça que Deus te deu. Percebe? Então, não podemos cair no laço da baixa autoestima. Certo? O pior é que às vezes fala assim, não precisava, eu não mereço, mas por dentro está assim, nem tanto, podia ser melhor, né? Geralmente quem faz isso está pensando isso, porque é uma característica do orgulhoso, que quer disfarçar a humildade. É duro, é terrível isso. Então, olha, aqui nós vimos então o exemplo do Salmo 119. Jesus foi a pessoa mais humilde. A própria Bíblia fala isso. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ser humano. Então, Filipenses 2, veja lá. Filipenses 2, versículo 8. Eu quis colocar esse texto primeiro, porque daí nós vamos ver com o ponto de vista correto. Tá? Filipenses 2, versículo 8 em diante. Diz assim, versículo 7, desculpa. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, depois desse grau de humilhação, a si mesmo se humilhou novamente, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quantos graus de humilhação podemos ver? Aqui dá um estudo grande, da gente ver quanto Jesus se humilhou. Mais um pouco. Não, agora mais um pouco. Agora mais ainda. Agora você vai ficar separado de Deus na cruz. E aí ele se angustia e chora. Mas vai e fala, seja feita a tua vontade, não a minha. Quer dizer que ele se humilha espontaneamente. E esse tipo de humildade de Jesus
é que fez com que ele fosse o nosso Salvador. É que desse credenciais para ele para ser Salvador nosso. E cumprir o que precisava ser cumprido. Humilhando-se diante de Deus. Agora vamos ver. É engraçado que eu sempre me lembro do não julgou como usurpação o ser igual a Deus, está no versículo 6, né? Porque, lembra daquela lição das credenciais de Jesus, que nós fizemos uma série de 10 lições, 12 lições sobre Jesus, né? Vocês se lembram dessa questão? Que eu fiquei perguntando para ele o que era não ter se julgado como usurpação, não ter usurpado o fato de ser Deus na terra. Ele poderia abrir mão de algumas dificuldades que ele teve aqui na terra, pelo fato dele ser Deus. Mas ele não fez isso em nenhum momento. Ele ficou sujeito a distâncias, sujeito à fome, necessidade física. Ele se sujeitou ao tempo, ao espaço, ao cansaço, à falta de luxo, porque ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E aí, lembra que nós comentamos que ele estava num propósito. Foi a palavra que ele deu. Quando estamos num propósito, num jejum, a gente abre mão. Ele estava num propósito. Então, perceba que essa é a humildade, porque eu posso, mas eu prefiro não usar. Amém? E isso vai me levar a uma questão diante de pessoas. Eu posso mostrar que eu sou o melhor, mas eu não vou mostrar. Porque eu vou dar o respeito, a honra a essa pessoa que está ao meu lado. Isso no trabalho, no dia a dia, dentro de casa. É difícil, gente. Vocês pensam que isso é fácil? O eu grita, esperneia. Eu quero a minha justiça. Quem ela pensa que é? Quem ele está pensando que ele é? Né? A gente escuta isso demais. Não é? Que direito tem de falar assim? Aí você toma a decisão de ser humilde, de ter a característica que Cristo teve. Vocês acham que Jesus escutava as coisas dos fariseus, daqueles homens da lei, né? Dos publicanos? Ele escutava: ó Senhor, obrigado por esse milagre. Aí vinha um fariseu, vinha um saduceu lá da sinagoga, e descia, malhava a lenha nele, falava o que queria. E perceba que ele poderia usar da sua autoridade de Senhor e Deus, mas ele não fez isso. Então, é difícil, mas tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Oi. Sim. É uma disciplina a humildade. É uma disciplina a ser seguida. É uma prática de disciplina pessoal. Então, a Fernanda está dizendo que não é um sentimento. Realmente, não é um sentimento. Veja mais um exemplo aqui. Agora sim, o que está lá na lição, que são as afirmações de Jesus. Vocês acham que isso foi orgulho? Bom, eu vou ler aqui, ó. Não dá tempo de olhar todas. Quando ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Depois, eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu e o Pai somos um. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava falando da sua própria natureza. Ele não estava agindo como uma pessoa orgulhosa, mas ele estava falando da sua própria natureza. E ele provava isso tudo com os milagres e os sinais que ele fazia. Ele provava essa identidade pessoal com os sinais e os milagres que ele fazia. Então, eu posso dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu lembro que a pastora Cláudia, ela declara isso muitas vezes, né? Você é filho do Deus Altíssimo, você é filho do Deus Altíssimo. Ela fala muito isso. Isso é uma prática que devemos ter para nós. Declarar para nós mesmos. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas, quando Jesus declarou isso, ele estava falando do seu próprio dom, que ele poderia fazer para nós, para aqueles que estavam ouvindo ele. O que você pode declarar que você consegue na presença do Senhor? Às vezes nós encolhemos a nossa fala, porque, não sei, temos às vezes medo, e esse é o próximo tópico da lição. Temos um medo lá dentro de que não vai acontecer o que nós falamos. Então, Jesus, ele foi ousado. Lembre-se que ele estava na condição de homem, abrindo mão de todo o seu poder ali, porque ele estava na condição humana, se humilhando diante do Pai. Então, ele conseguiu fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, pela fé, guiado pelo Espírito Santo, naqueles momentos. Sabia quem ele era. Então, essa fala, ela está dizendo que irritava ela, que as pessoas falavam, eu sou filho do Deus Altíssimo, né? Jesus não tinha problema com a sua identidade. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é. Sim. É verdade. Sim, sim, não podemos ter problema com a nossa identidade. Você é filho do Deus Altíssimo. E Jesus falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, nós não temos que ficar com medo de não acontecer algo que você diz, que você declara no nome de Jesus. O Espírito Santo te dá aquela... Por exemplo, você está perto de alguém que você conhece, e aí o Espírito Santo mostra dentro de você. Você não precisa ser um pastor, um profeta. Você não precisa ser um pastor, um profeta. Você é guiado pelo Espírito Santo. Amém?
Então, você está perto da pessoa, a pessoa começa a conversar. E você tem uma sensação em você de doença, de mal-estar. Vem aquele relance, às vezes dor no estômago, você não está com problema de estômago. E você fala para a pessoa, escuta, você está tudo certinho com você? Como que você está passando? Ah, estou com uma dor de estômago que está terrível. O Espírito Santo acabou de te mostrar, quer dizer que Ele quer curar essa pessoa. Você não deve jamais retrair a sua palavra, se Ele te mostrou 2 segundos antes. Você fala, olha, então eu posso orar com você? Ou às vezes a pessoa não te dá abertura, você fala, olha, então essa dor de estômago está anulada em nome de Jesus, Jesus pode te curar. Liberou a cura. Liberou a palavra. Se você tem problemas com a sua identidade em Cristo, se você acha que você é humilde e não merece, eu não mereço fazer isso. Ninguém merece, gente. Ninguém merece, nem Billy Graham merecia. Percebe? Mas Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, em quem Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é Deus. E é Ele quem nos guia. Seja um instrumento obediente. Amém? Bom, vamos seguindo. Muitos nomes e muitos rostos. Então, olha os nomes da soberba, que é o inimigo pessoal da humildade. Altivez, arrogância, exibicionismo, jactância, ostentação, orgulho, pedantismo, pernosticidade, presunção, vaidade, vanglória. Muitos nomes, né? Agora, os rostos. Orgulho do berço, orgulho do sobrenome famoso, do berço nobre, do sobrenome famoso, da beleza corporal, do orgulho social, o orgulho cultural, o orgulho nacional, orgulho religioso, orgulho carismático, e aí vai. Pessoas que se apoiam nessas estruturas. Agora eu vou quebrar essa estrutura na tua vida e na minha vida. Todo dia eu falo isso quase. Desde que o mundo é mundo, sempre vai ter alguém mais novo, mais bonito e melhor que eu. Sempre vai ter. Se não fosse assim, não tinha livro de recordes, não tinha Olimpíada, não tinha nada disso. Concorda? Nunca vai ser, eu vou ser a melhor professora de inglês da Terra e não vai aparecer ninguém melhor. Sempre, todos os dias, aparece alguém mais bonita, mais novinha, que fala mais 3 idiomas perfeitamente, vai ensinar pessoas melhor que eu. E aí, para ruir essa estrutura de orgulho dentro de mim, é necessário eu entender isso. Sempre vai ter alguém melhor que você, com melhores credenciais. Mas você é guiado por Deus. E note, às vezes aparece uma pessoa tão crente quanto você. Com tudo isso e muito crente. Muito filho de Deus também. Até mais, com mais fé. Mas você é único, você tem que entender que você é único. Deus soprou a vida no ventre da tua mãe para você existir. Amém? Deus quis que você existisse. Deus quis você, como você é, vivendo os dias que você viveu, tendo os anos que você tem, as experiências que você tem, e sendo como você é. Então, como é que você vai louvar a Deus, agradar a Deus hoje? Sendo quem Ele quer que você seja hoje. Amém? Aceite sua história,
Aceite sua identidade com Deus e dê um passo adiante a partir de agora. Não fique só nessa aceitação. Então, obrigado, Senhor. Então, eu sei que o Senhor me aceita. Sim. E agora? O que eu vou fazer? Só você conhece as pessoas que você conhece. Nem seu marido sabe, nem seus filhos sabem, nem a sua irmã sabe, nem sua mãe. Cada um tem um círculo de pessoas ao seu redor. Cada um tem um círculo de amizades, de pessoas que Deus permite chegar perto. E outras Ele tira da nossa vida. Mas enquanto estamos perto dessas pessoas, como nós as influenciamos com Deus? O que nós somos para elas? Será que eu faço o papel de, mesmo sabendo quem eu sou, e tudo que Deus tem me dado, eu posso expandir para ela o reino de Deus? João Batista fez isso, convém que ele cresça e que eu diminua. Vocês estão vindo tudo agora para eu batizar vocês, mas esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu vou sumir e ele vai aparecer. Eu não vou ficar no meio do caminho. Percebe? Então, esse tipo de situação, de vida com Deus é importante. Bom, aí ele fala da vaidade, né? Vaidade é ingrediente indesejado, mas é poderoso dentro de nós. É um ingrediente que atrapalha a humildade. Mas como a vaidade é forte dentro do ser humano. Como a vaidade é grande. E uma vez, o Senhor me mostrou como nós somos brutos. Como Ele é lindo e nós somos feios. Como nós somos embrutecidos. Então, você imagina uma cena de brutamontes mesmo. Coisa grotesca. Em si mesmado e olhando para si mesmo e querendo ser alguma coisa. Faça uma imagem mental. Pense num... Sabe aquele personagem do Marvel, o Coisa, do Quarteto Fantástico? Pensa no Coisa. Todo mundo conhece, né? Agora, pensa nele tendo crise existencial, porque ele não é bonito, porque o dedinho está com a unha quebrada. Porque não olharam para ele. Ou porque ele não apareceu. Assim é o parâmetro que eu quero mostrar. Jesus é tão lindo, o Espírito Santo é maravilhoso, é tão lindo e tão mais poderoso. E nós, que não somos nada diante dele, agraciados por ele, favorecidos por ele, ficamos olhando para outras coisas que não merecem atenção. Percebe? Coisas como espelho, selfie, sorriso, forma, crédito, elogio, fama. Quantas curtidas, quantas olhadas, quantos comentários, se eu sou popular, se eu não sou, se deu certo para mim ou não. Então, é uma coisa tão desproporcional no mundo espiritual, que é exatamente a verdade. Porque a nossa vida é tão passageira. Nós já estamos em setembro de 2020. E para todas as pessoas que eu pergunto, elas falam, olha, parece que eu só vivi 3 meses esse ano. Eu ouvi de uma pessoa que se diz ateu. Olha, mas está passando tão rápido e nós estamos voando. Falei, essa palavra é da Bíblia. Que isso? Eu que estou falando isso. Não, essa palavra é da Bíblia, mostrei a Bíblia. Salmo 90.
quão breve é a nossa existência. Então, não dá tempo de você ficar olhando para o dedinho da unha que quebrou, né? Ou que não apareceu. Bom, vamos cultivar a humildade, que ela vai permanecer, não só nesse mundo, mas também no vindouro. Viu? Não é uma questão de aparência, a humildade. Ela não é aparência. A soberba mais grave é aquela que se esconde por trás da falsa humildade. Nós já falamos sobre isso, né? A humildade é uma virtude para Deus. E só Deus que vai ver, não é a pessoa que está ao nosso lado. É Deus que está vendo sua postura humilde ou não. Segundo, ela não é a negação pura e simples dos seus dons, como eu falei. Você tem um dom, que você é muito bom naquilo. Seja o dom do serviço. Quantas pessoas têm esse dom de praticar um serviço para alguém? Ela chega na hora certa que a pessoa precisa. Ela é precisa, exata, em fazer aquela obra, aquilo que está proposto. É um dom, gente. Tem gente que se atrapalha com o tempo, com roupa, calçado que está pondo, e não consegue achar o pé da meia, e vai atrasado, e não dá certo. Mesmo que ele tenha boa vontade, não conseguiu chegar na hora. O outro não, ele prima pelo horário, pela pontualidade, por estar ali para prestar um serviço, um favor. É um dom. Às vezes você tem o dom da misericórdia. Você consegue sentir a necessidade do outro e você consegue doar, arrumar doadores. É o dom da misericórdia. Você consegue ajuntar pessoas para uma causa. Isso é um dom de Deus. Você consegue, você tem uma palavra que ela entra como uma bandeja de ouro para servir os outros. Você fala 3 minutos e a pessoa, ai, que maravilha. É um dom de Deus. Às vezes você é uma pessoa que, como eu disse, você consegue vender algo. Você fala de 3 características do produto, a pessoa compra. Ou você consegue ouvir, e dentro de você, você vai ouvindo, né, Fernanda? Os outros, e Deus vai te mostrando o que você tem que falar para aquela pessoa. Então, cada um tem o seu próprio dom, o seu próprio chamado. Às vezes você tem um dom, um chamado latente em você, mas você está fazendo o que é necessário no momento. Você está sendo mãe. E ser mãe é insubstituível. Insubstituível. Viu? Você está sendo mãe. Você não vai deixar para outros criarem seus filhos. Seus filhos vão ser criados na disciplina, na admoestação do Senhor pela tua vida. Eles leem tua vida. E isso é tremendo. Isso hoje é artigo de luxo. Poucas pessoas têm. Né? Muitas mulheres têm que sair de casa para trabalhar. Então, perceba o que Deus te deu. Só você pode pôr numa lista aquilo que você sabe que é característica, qualidade sua, que você não faz esforço para ser desse jeito. Não é um grande esforço, você consegue fazer. E, a partir disso, você não pode negar essas coisas. Quando alguém te elogiar, você receba o elogio, saiba receber elogios. Mas saiba dar os créditos para quem de direito. Os créditos são do Senhor. Amém? Né? Bom, quando você faz isso, você passa no teste da soberba, da vaidade e do orgulho. Não é mera rejeição de palmas, que não é a humildade.
Não é eu falar assim, não preciso disso não, pode deixar, né? Mas é você transferir. Você recebe e você transfere. Amém. Deu certo para você o que eu fiz? Amém. Estou às ordens. Graças a Deus deu certo. Quando você não tem como falar nada assim, eu louvo a Deus, foi Ele quem me fez assim e tal. Isso você vai falar lá no seu quarto. Para a pessoa você fala, graças a Deus, deu certo, né? Jesus é bom. Você dá o crédito para Ele com palavras que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Glória a Deus. Quantas pessoas hoje falam glória a Deus? Quantas pessoas? Não é? Então, veja Apocalipse 4, de 9 a 11, que vai mostrar isso que eu estou dizendo. Você receber o elogio e depois depositar diante do Senhor como aroma suave, como louvor da sua vida para Ele. Como você lida com os elogios? Você guarda todos numa caixinha, você guarda os papeizinhos todos para você ficar olhando. Você faz um altar de troféus lá na sua casa ou dentro de você, para você ficar ali se deliciando com os aplausos. Veja lá, Apocalipse 4, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Vou dar uma paradinha aqui. O ato de depositar a coroa diante do trono. O que significa isso? O que é uma coroa na cabeça de alguém? Poder. O que mais? Honra. O que mais? Autoridade. Glória. A glória que eu tenho, eu deposito diante de Jesus. Eu não posso chegar para Jesus só para depositar meus pecados. Claro que eu tenho que fazer isso todos os dias. Só para depositar minhas ansiedades. Aí quando eu recebo elogio, eu falo assim, eu sou bom mesmo. Nossa. Meu maior orgulho é a minha modéstia. Então, depositar diante de Jesus, aqui eles depositam suas coroas. Então, nós temos que depositar a nossa coroa, a nossa glória, nossa autoridade, os louvores que nos dão, os elogios que nos dão. Por quê? Eu tenho que saber que eu sou dependente dele. Amém? E o versículo 11. Aí sim, primeiro veio o gesto, isso que é importante. Primeiro veio a postura, a atitude. Se prostraram, colocaram as suas coroas. E depois vem a fala. Depois vem o cântico. Tem gente que tem facilidade de cantar, levantar as mãos, mas a coroa não põe. Não deposita. Então, olha, tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha que tremendo. Então, esta é a humildade. Esta é a verdadeira humildade. Não é desclassificação pessoal, renúncia da inteligência, renunciar à sabedoria que você tem, renunciar à sua experiência. Não, nada disso, gente. Às vezes você se esforçou, deu trabalho fazer aquilo. E alguém te reconhece, fala, olha,
eu não conseguiria, você conseguiu, que bom. Amém. Ó, foi trabalhoso, viu? Mas deu certo, isso que importa. Ó, isso é uma boa forma de receber o elogio. Você aceitar o elogio. E falar, olha, mas graças a Deus, Ele deu força. Deu trabalho. Você admite que deu trabalho, que foi um esforço. Não precisa falar que não foi. Percebe? Ser humilde não é aquilo que a gente está acostumado a escutar, ou ver. Não, nada disso. Não, não fale nisso, não. Quem tem problema de escutar elogio? Né? Amém, estou às ordens. Olha, deu trabalho, mas a gente faz de novo se precisar. Pode me chamar. Deus dá força. Percebe? Não tenha problemas com isso. O 5. Não é inatividade, né? Cruzar os braços, mas atividade comandada e alimentada pela sabedoria e providência de Deus. Então, olha, ser humilde não é você ficar sem fazer nada. Só vai errar quem fizer. Pastor Maurício sempre fala isso, né? Só erra quem faz. E tem oportunidade de aprender. Porque se errar, vai consertar, vai aprender, vai pesquisar e vai saber fazer certo. Né? É muito fácil ficar de braços cruzados, falando, narrando os fatos e dando palpite. Quem faz isso fica ali do lado, ó, o atoleiro, né? Não, eles estão fazendo errado. Tinha que pôr mais para cá, tinha que empurrar daquele jeito, tinha que acelerar assim. Aí o ônibus vai embora e ele ficou ali. Né? Então, a soberba. Agora, a soberba, Deus trata a soberba com seriedade. Porque a soberba e a altivez batem de frente com a soberania de Deus. A pessoa soberba é aquilo que eu disse, o exemplo do brutamontes não aceitando a direção. Olhando para si mesmo. Então, perceba que todos aqueles, aqui a gente tem 2 exemplos. O exemplo do faraó do Egito, que ele falava assim, que ele tinha feito o Nilo. O Nilo era ele. O Nilo era dele. O que foi que aconteceu com o rio Nilo? Nas pragas? As águas se transformaram em sangue. Sangue tem cheiro forte. Então, o que aconteceu com o orgulho daquele homem, daquele rei? Foi quebrado. Mesma coisa em Daniel, quando fala de Nabucodonosor. 1 ano antes da doença de Nabucodonosor, Daniel falou com ele, porque ele teve um sonho. Deus falou com ele. Tinha uma árvore que subia até os céus. Deus falou com ele. E ele não se arrependeu da sua soberba. Continuou achando que ele era o único rei que poderia ter créditos na terra por causa da Babilônia, que tinha sido formada por ele. O que aconteceu? Ele teve um problema mental muito sério. Andou com as bestas da terra até entender que Deus é Deus. E aí, a gente se lembra novamente do provérbio de Salomão. Vamos abrir lá em Provérbios. Oi.
E isso subiu na cabeça dele, né? É. Ah, é o orgulho de ser usado por Deus, né? Veja lá, Provérbios 3, 34. Provérbios 3, 34. Depois nós vamos abrir em Provérbios 16, 18. Veja aqui, ó. 3,34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Quem são os escarnecedores? Quem sabe? O que é escarnecer? Exatamente. Quem são aqueles que zombam? A pessoa está passando ou ela faz algo e tem aqueles que criticam com zombaria. Deus critica quem critica com zombaria. Deus escarnece dos escarnecedores. Mas quem é humilde recebe o quê? Graça, favor. Outro texto, Provérbios 16, 18. Veja lá. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Muito bem. Agora, para nós fecharmos, depois você vai ler com os detalhes. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Exatamente. Tem uma chave, por quê? Hoje, como eu falei, o mundo, hoje em dia, ele prestigia quem é soberbo. Sim ou não? Ser soberbo é significado de sucesso, de ter crescido na vida, de ter alcançado o patamar dos melhores. E aí eu olho, quem é essa pessoa? Não conheço, né? Não falo com qualquer um, não respondo a qualquer um, não atendo ninguém, meu secretário que vai atender e vai me passar o que é importante. Hoje, isso é sinônimo de pessoa bem-sucedida. Sim ou não? O que nós vimos até agora? É sinônimo de bobo. Sim ou não? E aí, como lidar com isso? Nós vivemos no dia de hoje. Ser humilde não é ser bobo. Jesus respondeu certo quando precisou, não respondeu? Quando precisou, ele falou tudo o que ele tinha que falar, não falou? O apóstolo Paulo, ele era bobo? Alguém vinha tirar farinha com ele? E ele não era humilde? Deus deu para ele uma doença, cremos que seja uma doença, que ele fala que era um espinho na carne. Por quê? Ele teve tanta revelação e foi levado ao terceiro céu. Ele ouviu coisas que não é dado aos homens falar nessa terra, porque tem pecado aqui. Pensa no que ele ouviu, o tipo de adoração e louvor que ele tem ouvido lá no céu. E aí ele ficou doente, ele tinha um espinho na carne, eu creio que tenha sido uma doença. Por quê? Para lembrar que ele era ser humano. Concorda? Agora, veja o que Tiago fala. Tiago fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós vemos que, muitas vezes, nós ficamos com medo de parecermos fracos.
Porque é tanta pressão no dia a dia, pessoas agem com tanta má fé, querendo passar por cima de qualquer um para atingir o sucesso, né? E a gente fica assim, ó, mas eu vou ficar que nem um fraco. Não é você se humilhar sozinho na frente da onda que vem. Você tem que mostrar força. Então, onde que eu vou me humilhar? Que jeito que eu vou me humilhar? Veja comigo, eu acho que é Tiago, eu já perdi aqui. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tiago 4, né? Não. 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que eu quero dizer para vocês? Você vai não abaixar a cabeça quando você estiver vendo uma injustiça. Você vai dar voz para o que precisa de voz. É isso que a Bíblia fala, não é? Você não vai compactuar com o erro. Não é? Mas você vai humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. E existe aí uma coisa. Você não responde à ameaça do lugar que a ameaça te pega. Você vai para o esconderijo do Altíssimo e ali você se humilha diante de Deus e você vem e ruge como um leão diante da ameaça. Com a força de Deus, você faz o que é certo. Você fala o que precisa, você responde o que precisa responder e você brilha, você aparece. Porque Deus resiste o soberbo, mas Ele vai te dar a graça de você ser vitorioso, vitoriosa na hora que precisar. Entenderam como é? Jesus passava quanto tempo em oração? Muito tempo. Porque quando ele começava o dia, ele já tinha tido a vitória lá na oração. É essa humildade que é necessária hoje. Vocês percebem como que estava distorcido a questão de falar de humildade? Ser humilde é você ser humilde mesmo. Isso dentro de você. A humildade ela é interior. Você fala para você mesmo, eu não consigo sozinho. Você amarra a sua carne. Você vai para o jejum. Você se quebranta diante de Deus. E na hora que precisa, você faz o que é necessário fazer. Tiago era chamado, apelido dele era Camelo. Por quê? Porque ele tinha calos nos joelhos, de tanto tempo que ele passava em oração. E ele fala sobre a humildade de uma forma exímia na Bíblia. Daniel orava quantas vezes? Estava sempre na presença do Senhor. Ele não quis comer os banquetes que foram oferecidos a ele. Não quis. E ele ganhou graça diante do rei. José, humilde. Deus falou com José em sonhos. E José não sabia interpretar o próprio sonho, porque ele era muito jovem. Precisou ele ir para a prisão, ficar lá com os homens presos, para Deus dar para ele interpretação de sonhos. E se tornar o segundo homem do Egito. Percebe que ele não saiu e falou, não, eu não, gente, sou filho de Jacó, não, pede outro aí, chama outro. Não,
Então, ser humilde não é ser covarde. Ser humilde é ser o que é em qualquer lugar. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Posso estar com necessidade, posso estar com abastança, mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso é a prática da humildade. Então, aqui, eu espero que nessa aula tenha caído, assim, algumas coisas erradas, errôneas, sobre ser humilde. E tenha crescido dentro de nós algumas coisas que são certas. Claro que o assunto não esgota. E esse autor aqui, ele escreveu esse livro em 1932. Nós estamos lendo um livro que daqui 12 anos faz 100 anos. Sim. Ó, você quer dar um testemunho? Está sendo gravado e você ficar sem o microfone, fica ruim. Amém. Paz, Senhor, igreja. Durante essa semana, Deus me deu uma palavra e ela estava batendo no meu coração porque eu tenho certeza que as pessoas não entenderam. E eu quero complementar essa palavra baseado naquilo que agora Deus ministrou no meu coração através da soberba. Essa semana Deus ministrou comigo a respeito da graça. E ela está intimamente ligada à humildade e à soberba. Deus ministrou comigo que, como nós somos egoístas, de querer cobrar das pessoas a meritocracia que é humana, porque o ser humano, ele instituiu que nós precisamos ter méritos para conseguir. O ser humano instituiu que se você não jejuar, Deus não está com você. O ser humano instituiu que se você não ficar ali e não fizer todas as coisas ordenadamente, Deus não está com você. Só que o Senhor instituiu para nós a graça. E Ele foi lá quando eu estava imunda, suja, fedida, no pecado, falou, vem cá, porque eu te amo. E a soberba está intimamente ligada à graça, porque a partir do momento que eu preciso de méritos e cobro das pessoas, não, você não vai conseguir porque você não jejua o tanto que eu jejuo, não, porque você não vai conseguir, porque você não... Eu estou colocando o eu sou e deixando de lado o poder e a soberania de Deus e não estou entendendo a graça. Foi tão tremendo, porque quando Deus falou comigo essa semana, aquilo veio preencher o meu coração na educação dos meus filhos. Quem sou eu para exigir algo dos meus filhos, para falar, você não merece, se Deus me dá pela graça? E aí eu sou constrangida a mudar, eu sou constrangida a adorar mais, porque eu recebi sem merecer. A graça de Deus, ela não está ligada ao mérito. E eu creio que foi a soberba do ser humano que instituiu e tirou de nós a graça. Porque Deus, Ele nos ama e nos dá pela graça. A nossa humildade está em reconhecer que eu não mereço nada, nem o chinelo velho que eu estou usando. Eu não mereço. Eu não mereço nem a roupa que eu tenho. Mas Deus, através do seu infinito amor, movido pela tua graça, Ele vem, me pega e fala, eu te aceito, do jeito que você está. E pelo amor que eu tenho por você, eu não permito mais que você seja assim. Esse é o entendimento básico. Eu creio que está ligado, pastora, entre humildade e soberba. A humildade está intimamente ligada à graça, que é ela que nos completa, é a graça que vem e nos enche e nos faz ser quem nós somos. E aí quem nós somos? Nós não somos, na verdade, nada sem o Senhor. Eu louvo a Deus por essa escola dominical,
porque ela veio completar algo que Deus tem me ensinado a ensinar os meus filhos. E essa eu acho que é, como a senhora falou, a minha grande missão, transferir para eles quem é Jesus e como Jesus age. Amém? Glória a Deus. Amém. Tem 3 perguntas aqui, que é o exercício da semana. Primeira, o orgulho é problema de nascença ou um vício aprendido? Medite sobre isso durante a semana. Quem quiser falar domingo que vem, pode. Segundo, você concorda com a afirmação de que o orgulho é um empecilho no caminho de toda pessoa em reconhecer sua necessidade de Cristo? O orgulho é um empecilho no caminho de toda pessoa em reconhecer sua necessidade de Cristo. Quem falou isso foi Gerran Bars. Você concorda com ele ou não? Terceiro, a soberba precede mesmo a queda, a ruína, a desgraça, o escândalo? Precede? Por quê? E quarto, em que sentido o poder de Deus é mais forte quando você é mais fraco? Igual fala lá em 2 Coríntios 12. Em que sentido que o poder de Deus é mais forte quando você é mais fraco? Pense sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Chamar a apóstola para vir orar e nos abençoar. A hora que a Gabriela veio aqui, eu penso que nós temos que passar álcool, principalmente aqui, a Ida usou, depois você usou, depois voltou para a Ida. O que nós vamos fazer? Nós temos que continuar zelo e precaução, porque o coronavírus é que nem a gripe espanhola. Quando foi aberto a gripe espanhola para o pessoal vir presencialmente, ela voltou numa segunda queda e matou mais gente do que na primeira fase. Então, nós temos, sim, que continuar o seguinte, não ter medo nem nada, mas ter essa precaução. Principalmente quando vem para cá, é o microfone, então, a gente pega, limpa e passa para o outro, ok? Amém? E aí, assim, a gente vai, tá? Glória a Deus, queridos. Vamos orar, então, vamos agradecer a Deus, porque eu tirei uma foto, depois vocês vêm aí, o pessoal aqui adulto, os prés lá, os jovens lá, a rede de criança, está lindo, né? A escola bíblica, nós tivemos um louvor maravilhoso no começo, uma unção tremenda, e o que nós vamos fazer? Nós vamos incentivar as outras pessoas a virem para a escola bíblica também, porque é aqui que a gente vai aprender a palavra, é o que segura o povo na igreja, é experiência com Deus, é a palavra, né? Que é isso que é importante. Então, vocês que vieram, já fala para o povo, já manda no zap. Ô gente, vem, vocês podem tirar a foto minha lá que eu pus no Yamir Orações e Rede de Mulheres. Pega a foto, manda, fala, ó, eu assisti hoje, foi uma benção, no domingo que vem você vai. Vamos incentivar as pessoas, amém? Hã? Online, vamos ver se está me pegando aqui. Online, próximo domingo você pode vir, viu? Tranquilamente, aqui ó, álcool gel, cadê minha máscara? Estava aqui, estava aqui. Eu tirei para poder orar, ela estava aqui, está lá. E, então você pode vir e nós vamos orar, abençoar e você vai ser uma bênção junto conosco, amém? Vamos agradecer a Deus então. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e agradecemos pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Obrigado por essa palavra que a pastora Aida nos ensinou sobre a humildade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos humildes o tempo todo, sabendo que tudo vem do Senhor, nada é nosso, Senhor, nada temos, nada podemos se não for o Senhor.
Fique conosco, nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos livre do mal, nos dê sempre a tua bênção. Nós abençoamos todos que estão assistindo online, em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Senhor, abençoamos esse dia, abençoamos o culto da noite, a palavra, em nome de Jesus. E já, Senhor, queremos te agradecer também, aproveitando que amanhã, Senhor, é 7 de setembro, dia da independência, que o Senhor venha abençoar o nosso país, em nome de Jesus. Declaramos que Brasil é do Senhor Jesus. Abençoamos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, toda a sua família. Em nome de Jesus, abençoamos o nosso país, todos os senadores, ministros, governadores. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um, em nome de Jesus, e transforme a nossa nação, Pai, num país de primeiro mundo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é bom, e te engrandecemos. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado por todos os professores, todos os alunos que aqui estão, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bate palma para Jesus. Oh, glória a Deus. Faz tempo que eu não ouço essas palmas aqui. Senta um minuto que eu vou falar para você. Vou dar um testemunho de um minuto aqui, porque eu não sei se eu posso dar noite, de dia, nem nada. Mas eu quero contar um negócio para vocês rapidinho, bem rapidinho, porque foi que mexeu no meu coração. Eu levantei essa manhã com um sonho, e eu fiquei muito impactada com esse sonho. E eu entendo que esse sonho serve para mim, mas serve para você também. Não só para mim, mas para você também. E eu sonhei que eu estava num prédio muito grande, talvez de andares, muito grande, e eu comendo com uma outra pessoa, uma mulher, sentada num lugar que eu não sei se é restaurante, não sei o que é, nós estávamos sentados, comendo, conversando, batendo um papo, e de repente nós começamos a sentir um cheiro de fumaça. Havia um incêndio por ali, e nós estávamos no prédio. Então nós saímos para poder ver o que era e fomos. E eu estava sozinha, não sei onde foi parar essa pessoa. E eu sozinha, eu entrei num corredor, não sabia onde era a saída, e fui procurar a saída, não sabia, fui para um pátio, e nesse pátio tinha talvez uns 2 andares para baixo de altura, mas era como um alpendre assim, e tinha um pilar, e não sei de onde apareceu uma corda, e eu peguei, amarrei essa corda, amarrei muito bem ela, falei, bom, não tem perigo, porque eu amarrei de um jeito lá que não tinha, e eu vou descer por essa corda. E eu desci por essa corda até o chão. Também não vi eu descer, eu sei que eu já estava no chão. Falei, ainda bem que eu não senti meu peso na corda, mas eu já estava no chão. E no chão eu olhei e era muita gente, assim, um lugar com ruas para lá, para cá, iluminado. E eu via gente para lá, gente para cá, mas eu não conhecia, eu estava numa cidade diferente, e eu precisava ir embora, eu sabia que eu precisava ir embora, para algum lugar, eu tinha que ir embora. E eu saí, então, para ver, por que jeito que eu vou embora? Eu vou pegar, então, um táxi, um Uber, sei lá o que eu vou. E eu entrei numa rua, assim, uma das ruas, para procurar. E a hora que eu entrei na rua, lá é tudo escuro, a luz já não tinha mais. E eu dei uma olhada, e eu falei, eu não posso ir aí, porque pode ter bandido, pode ser, eu não sabia onde que era, onde eu estava, sei lá o que é, eu não vou encontrar um carro aí. E eu, com medo de encontrar alguém, ou sei lá, alguma coisa, numa situação ruim, eu num estresse, né? E a hora que eu estava assim lá, eu falei assim, não, eu tenho que voltar. A hora que eu fiz assim, quem estava na minha frente? O meu pai físico, com uns 40 anos, bonito do jeito que ele era, bem fortão, grandão, e eu olhei assim, ele estava impassível, assim, não era assim, do jeito, eu sei que meu pai é bandeiroso, né? Ah, minha filha, não, ele estava assim, e eu peguei, pai, e abracei ele, e eu abracei, e fiquei um tempão abraçado, ele não falou nada, nem eu, só abraçado, e eu acordei, e Deus falou para mim, você pode não me ver, mas eu estou te vendo o tempo todo.
eu estou com você o tempo todo. Você pode estar com medo, mas eu estou aqui. Eu estou o tempo todo com você. Então, fique tranquilo, que eu estou com você o tempo todo e estou te vendo. Você pode não estar me vendo, mas eu estou te vendo. Gente do céu! Vocês não imaginam? Estou aqui, estou te ouvindo. Olha lá, é a frase, né? Olha lá, é a frase, né, do leão. Eu estou aqui, estou te ouvindo. Então eu acordei assim, muito impactada, e lembrando até do meu pai, com aquela cara linda, né, dele, de 40 anos, né? Não da velhice dele, que ele já estava velho, debilitado, mas eu falei, olha como que Deus é bom. E aí, essa mensagem é para você também, não é só para mim. Deus está com você. E Deus está olhando, embora você não veja, mas Ele está. A Bíblia fala que é a minha sombra, a minha direita. Minha sombra, a minha direita. Então Ele está aqui o tempo todo. Então não se assuste nem te espantes, porque Deus é o teu Deus. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.